Então, a gente tem algumas maneiras práticas para fazer o pão australiano. Esse aqui é uma mistura para pão australiano da Flashman, que a gente só mistura água e fermento. E aí, eu vou usar a minha panificadora apenas para misturar a massa. Então, eu vou colocar os ingredientes, eu vou na opção massa, que é aqui no número 8, ela vai sovar, ela vai deixar crescer, depois eu finalizo fazendo aquelas bisnaguinhas do tamanho do pão do Outback. Mas vocês podem usar uma receita tradicional de pão australiano, podem usar mistura para pão pronta, que fica muito boa. Vocês também, quem não tiver a panificadora, pode sovar na mão. Essa mistura, ela é simples, porque ela é 10 minutos de sova. Então, ou vocês têm uma batedeira, né, para massa pesada que dê para bater a massa do pão, ou faz na mão mesmo, como se a gente fosse sovar um pão, porque ele é muito simples. Então, o que eu vou precisar? Aqui para, no caso, misturar na minha panificadora. 250 ml de água. E quando a gente usa panificadora, a gente coloca nessa ordem. Toda a minha mistura, todo o meu pó para pão. Então, eu vou usar todinho ele. E vou usar as 10 gramas, que dá equivalente um sachêzinho, tá? Vai me dar o peso de 10 gramas, eu vou misturar aqui, vou colocar para sovar na opção de massa e depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz a bisnaguinha para ficar bem parecido com o do Outback. Já selecionei a opção 8, vou ligar e ele vai começar a misturar. Coloquei o fermento, então, água nessa sequência, água, todo o produto, todo o pó e o fermento. E aí eu deixo ele misturando completamente até finalizar. Depois eu vou pegar, vou sovar mais um pouco com a mão e vou fazer as bisnaguinhas, vamos dizer assim, para colocar para crescer. Essa receita do pão australiano, ela é bem legal e vocês podem fazer ela tradicional, só que daí como a gente tá em pandemia, para vocês não terem que ir atrás de ingredientes, porque precisa corante marrom, uma série de ingredientes, eu tô usando a massa de pão pronta que tem no Flashman, certo? Bom, pessoal, eu já tirei, então, a minha massa da panificadora. Ela tá bem maleável, ó, eu coloquei um pouquinho de farinha só pra me ajudar a sovar. Quem nunca fez pão, esse é o movimento da sova. Mas o que eu vou fazer agora, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir com o rolo pra gente fazer as bisnaguinhas, tá? E aí eu vou ensinar vocês como a gente enrola. Então, a gente vai abrir ela um pouco mais fina. Quem tem uma mesa de pedra, de granito, é excelente. Ó, abrindo, agora a gente vai cortar. Então, eu juntei a massa depois de abrir. Vou separar ela em porções mais ou menos iguais. Essa receita, vocês vão ver aqui que vai dar praticamente 4 pedaços. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir novamente e vou mostrar pra vocês como a gente consegue fazer as famosas bisnaguinhas. Então, a gente vai fazer uma massa aberta bem comprida e a gente enrola assim. A gente enrola e aí a gente vai fazer o corte que quiser, ou assim, porque ele vai crescer e vai abrir, ou dessa outra maneira aqui. Nós vamos novamente fazer essa massa virar como se fosse um retângulo. Vou mostrar aqui pra vocês. Como se fosse um retângulo pra enrolar. E a gente vai fazer aquele pãozinho maravilhoso, estilo Outback. Enrola. Esse é um corte que eu gosto muito de fazer, em diagonal. Agora eu vou finalizar os outros, vou colocar na assadeira e vou deixar crescer.
Todo o pãozinho já tá aqui. Vou deixar ele crescer até praticamente dobrar de volume. Quando a borda da minha assadeira, a lateral é mais alta, eu cubro com pano. Aqui nesse caso eu vou deixar assim mesmo, colocar dentro do forno, desligado e vou deixar crescer. Diz a lenda, reza a lenda como a gente fala, que a gente separa uma bolinha da massa e coloca na água. Quando essa bolinha subir para a superfície, é sinal que o pão já pode ser assado. Vamos fazer o teste então? Eu sempre faço isso com a bolinha, desde os meus pães lá de Porto Alegre. Depois a gente vai ver a bolinha subindo e a gente já vai poder botar o pão para assar. Enquanto o pãozinho cresce, a gente vai fazer a famosa manteiga do Outback. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga cortada em cubinhos. Vou colocar uma pitadinha de sal, a manteiga é sem sal. E vou colocar 1/4 de xícara de água gelada. E vou bater com a pá da batedeira, até ela ficar aerada e cremosa. A gente precisa bater muito bem batido para acrescentar a água, que a água entre na manteiga. A gente vai misturando a manteiga, onde ela incorpore a água e o ar, para ficar aerada, para ficar cremosa. E aí depois é só colocar nos nossos potinhos. Ou em alguma petisqueira, algum lugar que vocês queiram colocar para servir. O nosso pãozinho já está assando e vai ficar perfeito. Eu já mostro para vocês. Olha, gente, que lindos! Eles cresceram tanto que chegou até a ficar lisa aqui a superfície. Olha que lindos!